Jesus. Meus queridos, vamos estudar hoje o Salmo 123, Salmo dos Degraus. Salmo dos Degraus porque os sacerdotes, ao passarem entre o átrio das mulheres para os homens, subiam 15 degraus. E 15 degraus. E no primeiro degrau eles cantavam o Salmo 120, 121 no segundo, 122, 123 no quarto degrau. E hoje nós estamos no quarto degrau. Esses salmos também, essa série, são chamados de Salmo de Romagem, porque os peregrinos iam para Jerusalém e eles cantavam esses salmos no caminho de Jerusalém. O livro de Salmos ele é conhecido pelos judeus de como se fosse o inário deles. Hoje nós temos nas nossas igrejas, no meu caso, da Igreja Presbiteriana Renovada, o inário Aleluia, mas temos a harpa cristã, o cantor cristão, salmos e hinos, e bastante tipos de inários. Mas nesse caso aqui, eles cantavam no caminho, e eu me arrisco a dizer que Jesus também cantou esse salmo em uma das suas peregrinações para Jerusalém, porque Jesus, ele é judeu, e ele cumpriu toda a lei, e eles tinham que ir pelo menos uma vez por ano para Jerusalém nas festas. Salmo do 123, ele vai dizer o seguinte: para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao nosso Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tende misericórdia de nós. Nós estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Aqui a gente tem um salmo que ele é conhecido como o Salmo dos Olhos, ou dos olhos de esperança. Porque aqui nós vemos que é uma oração feita, aqui no caso, pelo rei Davi, demonstrando um sofrimento, precisando que Deus tome uma atitude. Podemos perceber que esse salmo ele não tem um término muito bom. Ele tem um término dizendo que uma lamentação, na verdade. Mas nós sabemos que é uma oração para a qual o salmista, em primeiro lugar, ele tem que olhar para o seu Senhor. Nós vemos aqui, principalmente no verso 1, a parte A, eu estou aqui com um exemplar do livro de Salmos, vocês estão vendo meio ao contrário, mas isso aqui é o livro dos Salmos dos judeus. Aqui, inclusive, eu tenho o original, a transliteração e a tradução e o comentário também desse salmo. E no primeiro verso, no original, ele vai dizer que para ti levanto os meus olhos, a ti que mora no céu. Ele está dizendo que Deus, ele mora no céu. Mas nós vamos pegar primeiro a primeira parte do versículo 1, para a gente entender que primeiro ele está dizendo assim, para ti levanto os meus olhos. Nós levantamos os nossos olhos, muitas vezes, pela nossa fé. E é o que ele está fazendo aqui. Primeiro porque os olhos têm que estar levantados. Porque quando nós olhamos para o alto, nós estamos olhando acima dos montes, nós estamos olhando acima das nuvens, nós estamos tendo um contato com o próprio Deus.
Nesse sentido aqui, o salmista Davi está dizendo que ele tem um contato com o próprio Deus. Ele está olhando por dentre as nuvens. Então, por que nós olhamos para os céus? Primeira coisa, por que nós temos que levantar os nossos olhos para o céu? Primeiro, que nós precisamos enxergar melhor o que vem do alto. Temos sempre que observar o que vem do alto. Nós não temos que olhar para a dificuldade. Esse salmo é uma lamentação, mas nós temos que olhar acima do que está acontecendo. Nós temos que olhar diretamente para o próprio Deus. E logo em seguida ele vai dizer: a ti que ocupas o trono no céu, ou que mora no céu. É uma linguagem que ele adota como uma adoração, porque ele sabe que Deus está lá no céu, que Deus mora lá no céu, que Deus habita no céu. E também é uma linguagem de confissão. Em primeiro, ele está expressando a sua necessidade. Está olhando de uma forma que ele está desamparado, e ele precisa de um apoio. E esse apoio vem diretamente do céu. Está acima das nuvens. Porque nós estamos tratando aqui de uma linguagem de súplica. E quando nós tratamos de uma linguagem de súplica, muitas vezes a gente vai para o desespero. A gente rasga o coração. A gente tem que olhar para o céu, mas tem que olhar para o céu acima desse céu que nós enxergamos aqui. O céu que habita o Senhor. Verso 2 vai dizer: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia. Então quer dizer, nós estamos aqui orando e pedindo para que Deus tenha misericórdia de tudo que está se passando. O salmista está preocupado que a situação está muito difícil. Os inimigos estão aqui oprimindo o povo de Israel, como nós estamos sendo oprimidos nos dias de hoje, e nosso olhar tem que estar vigilante no nosso Deus que está no céu, sobre todos nós. Nós não temos que estar olhando só para as autoridades que estão aqui tentando fazer algo para poder dirigir o povo, mas nós temos que olhar para um Deus que está no controle de todas as coisas. E o nosso olho tem que estar vigilante em tudo que Deus está fazendo. Nós sabemos que tudo que está ocorrendo aqui, como Romanos 8, 28 diz, isso tudo concorre para o bem para aqueles que temem a Deus. Isso quer dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Pode não parecer, mas Ele está. Se não estivesse, a coisa estaria muito pior. Nós temos que estar com os nossos olhos atentos ao Senhor, nosso Deus, porque nosso olho tem que esperar somente no Senhor. Tem que olhar com o aspecto de que só Ele é o nosso Deus. Nada mais. O nosso medo não pode ser o nosso Deus. As nossas autoridades não podem ser o nosso Deus. Tudo que está acontecendo no mundo, as preocupações não podem se transformar no nosso Deus. O nosso Deus está no céu. Salmo 115, verso 3, vai dizer que Ele está no céu e Ele faz tudo o que lhe apraz. E aqui nós temos que estar confiante nele. Saber que Ele está no controle de todas as coisas. De que o nosso Deus, Ele está renovando a aliança que Ele tem conosco todos os dias para aqueles que o temem. E aqui vem a tal esperada misericórdia que nós muitas vezes nós não conseguimos esperar. Nós entramos em desespero. E aqui o salmista está gritando: Senhor, entra com essa misericórdia agora, nós estamos precisando. Mas o salmista também ele olha de uma forma, ele olha para nós com uma forma como se a mão de Deus estivesse dirigindo todas as coisas, que é uma mão que acena para nos aproximar dele. A mão que nos dirige até aqui e leva até ele também e vai nos levar até o final, até a eternidade. É uma mão quieta, que muitas vezes a gente não enxerga, mas ela está dirigindo todos os nossos passos, todos os dias da nossa vida. Essa mão invisível de Deus, ela cuida de você todos os dias, 24 horas por dia. Veja bem, essa mão de Deus, essa mão invisível, é que conduz o universo, sabe? E creia que Deus está no controle, mesmo no momento que você acha que não está, mas Ele está.
No verso 3, o salmista vai dizer: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos cansados de tanto desprezo. Ele está dizendo assim que as nações estão afligindo ele, os problemas estão afligindo ele, e essas nações estão batendo nele de uma forma que ele já não está aguentando mais. E ele precisa do consolo de Deus agora. Sabe? Essa ocasião dessa oração, dos desprezos dos homens frequentemente, é isso que nós suportamos e é muito difícil da gente suportar. Mas Deus nos garante a vitória. Nos garante a vitória nos momentos mais difíceis. Sabe? Por que Ele nos garante a vitória? Porque mesmo que a gente não mereça, Ele nos guarda para que ninguém nos ataque até onde Ele pode permitir. Entenda uma coisa, o inimigo, ele vai te atacar, mas ele é igual um cão raivoso, na guia e Jesus segurando ele. Ele só vai até onde Cristo permite. E ele não pode tomar a sua vida se Deus, como Deus guarda a sua vida, ele não pode agir na sua vida te machucando, te maltratando, desde que você esteja com ele todos os dias da sua vida, buscando a fidelidade, entregando a sua vida a Cristo, estando com ele em todos os momentos, sabe? E é difícil a gente muitas vezes enxergar que até no seio da igreja muitas vezes as pessoas nos censuram, sabe? E não permite que as bênçãos espirituais cheguem até nós. Mas nós temos que clamar essa misericórdia de Deus. Que essa misericórdia de Deus venha ser derramada pela nossa nação. Que ninguém, o povo de Deus, jamais seja escarnecido. Nunca mais. Sabe por quê, irmãos? Porque não está pior ainda a situação no nosso país, porque Deus fez um milagre. Que com tudo isso acontecendo, com o carnaval, com aquela bagunça que aconteceu em São Paulo, Salvador, no Nordeste, em todos os lugares da nação, era para estar muito pior a transmissão desse vírus. Mas mesmo assim, Deus, através da igreja, que clama de dia e de noite, guarda essa nação ainda. O assunto dessa oração não é por justiça, que poderia ser desejado, e sim por misericórdia, que ele está pedindo para que Deus venha acabar com todo esse sofrimento. Ele vem rogar a Deus porque ele está cansado, ele não aguenta mais. E ele pede auxílio especial da parte de Deus. E Deus, com certeza, já estava agindo, mesmo em silêncio, na vida do povo de Israel. Verso 4 vai dizer: estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Aqueles que estão cansados, irmãos, em primeiro lugar, tem que buscar a Cristo, porque Cristo diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, e eu vos aliviarei. Cansado, muitas vezes, é a pessoa que está sofrendo uma opressão tremenda e não tem como se libertar disso. Mas eu te digo uma coisa. Nessa noite, ou durante o dia, ou quando você estiver ouvindo ou vendo esse vídeo, saiba que Deus tem poder de tirar o teu cansaço. Tem condição de te libertar, mas você precisa correr até Ele. Você precisa colocar a sua vida na mão de Cristo. Você precisa pedir para que Cristo venha tomar você pelas mãos e te fazer uma nova pessoa. João capítulo 3, verso 3, uma conversa que Cristo estava tendo com Nicodemos, e ele disse para Nicodemos assim: te importa que você tenha que nascer de novo, para que você possa ver o reino dos céus. João 17, do verso 1 ao verso 3, vai dizer que a vida eterna é essa, que creamos em Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou nessa obra redentora. Normalmente, a gente também
passa por momentos que, mesmo em dificuldade, nós estamos orgulhosos e não queremos a ajuda do Senhor. Precisamos, muitas vezes, nos voltar ao Senhor, porque essas pessoas que estão fazendo essas zombarias, que estão tentando destruir o povo de Deus, não pense que não estão tentando destruir a sua vida. Saiba, meus queridos, que Deus, Ele é superior a toda a força maligna que existe no universo. Com a ordem dele, tudo acontece. Basta uma palavra dele que tudo é mudado. Eu recordo que o centurião chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, preciso que o Senhor cure meu servo que está doente. E ele diz: nós vamos até lá. E falou: não, basta apenas uma palavra tua, que eu creio que ele será curado. E basta uma palavra apenas de Cristo para que toda essa situação, para que a sua vida seja transformada, para que você seja curado. Basta uma palavra dele. É como também o leproso chegou diante de Cristo e disse: Senhor, primeiro ele adorou a Cristo e disse: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. E Cristo disse: quero. Então, por isso, irmãos, muitas vezes nós temos que pedir para que Cristo venha nos limpar, tocar a nossa vida e nos curar. Esse salmo ainda, ele vai dizendo aqui, o salmista vai dizendo no verso 4, que ele tá denunciando, na verdade, o desprezo daqueles que deveriam ser piedosos. Aqueles que deveriam estar juntos, cuidando um dos outros, nós como igreja agora. Agora nós temos certeza do valor que a igreja faz nas nossas vidas. Porque nós não podemos cultuar a Deus como deveríamos, porque agora nós queremos, nós necessitamos e nós temos que nos reinventar para que Cristo venha chegar aos nossos lares através desse veículo que nós estamos usando, através da televisão. Mas assim, irmãos, eu creio que quando tudo isso passar, eu creio que haverá um avivamento no seio da nossa igreja, das nossas igrejas. Não importa qual seja, qual denominação seja, mas, meus irmãos, eu creio que as pessoas vão começar a abraçar a fé de uma forma diferente e valorizar cada dia a obra redentora de Cristo. Sabe, meus irmãos, eu converso com muitas pessoas e a única coisa que eu ouço dessas pessoas é: pastor, quando nós vamos poder voltar a adorar a Deus diretamente no nosso cantinho, o qual Ele nos reservou? Está muito próximo. E se não chegar esse dia, nós cremos que estaremos com Ele na glória e poderemos louvar e engrandecer o nome dEle para o resto da eternidade. Eu quero finalizar a meditação desse salmo, porque ele finaliza dizendo algo que ele já não aguenta mais. Como eu disse, é um salmo que mostra a opressão do salmista. Talvez não seja só do salmista, porque Davi, além de ser um salmista, um poeta, ele era um profeta também. Talvez o que está se passando aqui, ele, ao acompanhar o que Deus ia mostrando para ele, ele ia cantando e meditando nisso. Algumas pessoas acreditam que esse salmo, ele retrata muito o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico, com o desprezo daquelas pessoas, com a falta de respeito, ao ponto do salmista também escrever que saudade, como poderia eu cantar os hinos de louvor virado para Jerusalém, se estou preso aqui nessa terra? Sabe, é algo terrível que está se passando aqui. Mas nós sabemos que Deus tem poder e pode mudar a situação. Sabemos que o salmista está nos alertando de algo que está acontecendo. Eu queria orar mais uma vez com você essa noite e apresentar a sua vida a Cristo para que você
como salmista, num momento de dificuldade, possa clamar a Ele, urrar a Ele, se rasgar diante dEle e pedir para que Ele venha com misericórdia sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela vida dos teus filhos. Pai, peço que o Senhor venha operar maravilhas na vida deles agora. Que o Senhor venha abençoar o coração dos teus filhos, que eles venham, Pai, te conhecer verdadeiramente, ter um encontro real contigo. Senhor, que a tua bênção possa ir até os seus lares e que o Senhor venha repreender toda ação do inimigo e toda obra do mal, Pai. Senhor, fica conosco, porque nós te agradecemos e te louvamos agora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu venho agradecer a companhia de vocês e dizer que no domingo, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui de novo, meditando no Salmo dos Degraus, o Salmo de número 124. Peço a Deus que Ele possa permitir que nós estejamos nas nossas igrejas e que você venha ver o vídeo posteriormente. Mas se isso não acontecer, nós estaremos aqui em mais uma live. E detalhe importante, queria convocar você, domingo, se possível, jejue ao Senhor em favor da nossa nação. As nossas igrejas estão clamando e nós precisamos clamar ainda mais. E também o nosso presidente veio a público pedir para que nós auxiliássemos ele, orando e jejuando em favor da nossa nação. Irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha retribuir cada vez mais aquilo que você precisa e colocar, acrescentar na sua vida tudo aquilo que, as bênçãos espirituais que Jesus Cristo tem para você. E que a graça maravilhosa de Cristo, o Senhor, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe vocês e uma boa noite. E até domingo, às 19 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe.